Tudo bem com vocês? Titia voltou para um plantão uma vez mais aqui no Café com Trans, para mostrar esse vídeo da Erika Hilton detonando o jornalista da Band FM que fez comentários transfóbicos no Twitter. Vamos dar uma olhadinha juntos? Desde que eu chego à vida pública, eu sou tratada e atacada com palavras tão baixas e covardes como as que são parte desse post, a qual ele comentou com o próprio comentário dele, se referindo a mim como se fosse uma coisa. Na verdade, eu acho que de maneira generalizada, corpos iguais ao meu são tratados de fato como coisas na sociedade, mas é grave quando um comentarista que ocupa um cargo na televisão brasileira possa se sentir tão livre para praticar esse tipo de covardia e, mais do que isso, de crime. Nós temos que tratar esse tipo de comportamento como aquilo que ele é. É crime, não é um crime contra a deputada Erika Hilton, é um crime contra as pessoas trans, travestis e a comunidade LGBT que morre de maneira cruel e covarde todos os dias em território brasileiro. Então eu recebo esse como mais um episódio lamentável e criminoso da minha trajetória. Espero muito que um dia isso cesse, que as pessoas possam debater sobre mim, sobre as minhas qualificações profissionais, discordarem das minhas posições políticas, falarem da minha atuação dentro da Câmara dos Deputados e não se referir ao meu gênero, às minhas características físicas e à minha aparência, porque eu acho isso lamentável e que rebaixa o debate político. Eu não posso ter uma outra postura, senão a postura de acioná-lo criminalmente. É preciso acioná-lo juridicamente, de maneira indenizatória, mas também de maneira criminal, porque a maneira a qual o post, e ele se refere a mim, é um crime, e é um crime tipificado exatamente pela como é a transfobia quando igualada pelo Supremo Tribunal Federal ao crime de racismo. Um crime contra uma comunidade, contra um povo, contra uma gente. E aí, para concluir, quero dizer que acho lamentável a covardia. É covarde usar as redes sociais para dizer isso, mas é ainda mais covarde tentar dizer que não é dono do perfil que disse isso. Tenha hombridade, diga, assuma, confesse. Eu errei, falei, me arrependo, vou responder pelos meus atos. Nossa, ele meteu essa de tipo, o perfil do Twitter que fez aquela transfobia não foi ele. Aham, aham. Tá. Como se a polícia não conseguisse pelo IP encontrar quem foi, né? Agora, tentar dizer que o perfil não é dele, sendo um perfil que a própria emissora de televisão usa para associá-lo, para marcá-lo em uma série de outras postagens, um perfil com mais de 30 mil seguidores, é mais uma face da covardia daqueles que de maneira muito tranquila atacam mulheres, negros e pessoas LGBTs nas redes sociais cotidianamente. Olha, eu acho que o que seria mais perturbador nesse momento, do ponto de vista da agenda da Câmara dos Deputados, seria a pauta de um projeto sobre anistia, Eu acho que isso seria algo que seria um depoimento muito contrário à democracia, ao povo brasileiro, ao próprio discurso feito pelo presidente da Câmara dos Deputados na sua posse, que foi um discurso muito bonito, elogiável, que me surpreendeu de maneira muito positiva, mas que agora vem demonstrando em algumas ocasiões que talvez não seja tão firme quanto naquele momento, mas eu acho que se pautasse uma agenda como essa, isso seria intolerável. Nós não poderíamos tolerar algo que desse a criminosos, a pessoas que praticaram ou tentaram praticar crimes tão covardes contra a democracia como esse, algum tipo de desculpa, inocência. Nós temos urgência, porque, como eu disse, esse é um debate do trabalhador brasileiro. Quanto antes nós caminharmos com essa temática, quanto antes nós aprovarmos essa redução, vai ser muito benéfico. Mas, é claro, tem muita série de outras coisas, tem resistências ao texto, tem um lobby poderosíssimo que vai atuar contra o texto dentro do Congresso Nacional, com as bancadas partidárias, e nós estamos colocando tudo isso no nosso radar. Nós vamos ter que trabalhar na nossa estratégia, que tem já desde o ano passado. Por exemplo, no ano passado, nós não fizemos o protocolo porque nós entendíamos que a própria CCJ, por conta da sua presidência, iria destruir o texto. Então nós seguramos esse protocolo. Agora nós protocolamos e temos aí um caminho todo, em ponto de vista o lobby, as questões partidárias, os interesses políticos, para a tramitação do texto. Eu espero muito que o governo entre de maneira mais forte
dentro dessa discussão, né? Essa é a minha expectativa. No final do ano passado, eu estive com o ministro Padilha conversando sobre o texto, colocando ali as nossas necessidades, inclusive de conseguir voto dentro da Câmara dos Deputados, que nós sabemos que a entrada do governo nos ajuda nisso, mesmo nós já temos um número muito bom para uma PEC, que são 234 assinaturas até o momento, ainda faltam um número significativo para sua aprovação. E a gente sabe que esse número pode ser, nós podemos chegar a ele se nós tivermos o apoio do governo. Nós estivemos com o ministro Padilha no final do ano passado, conversamos, colocamos a demanda sobre a mesa, mas ainda dizendo que nós não apresentaríamos o protocolo naquele momento, então a conversa poderia ficar suspensa. O protocolo foi feito antes de ontem. Nós precisamos retomar essa conversa. Nós esperamos muito, a expectativa é alta de que o governo nos auxilie a fazer essa discussão com as bancadas partidárias. Nós não estamos dialogando, obviamente, apenas com os nossos aliados na Câmara dos Deputados. Nós temos conversado com a maior parte dos partidos, quase todos. Eu acho que o único partido que fica de fora dessa conversa de maneira inteira é o PL, porque inclusive teve uma orientação para que aqueles deputados que no início do texto haviam assinado a PEC retirassem a sua assinatura, fazendo uma clara demonstração do não interesse, da não preocupação com esse tema e de que há uma posição fechada do partido para não endossar essa proposta. Mas todos os outros partidos da direita, do centro, etc., nós temos procurado, temos conversado, temos conseguido uma adesão, inclusive Avante, PP, etc., alguns partidos, MDB, que já estão conosco, e agora, sem sombra de dúvida alguma, nós esperamos que a partir do protocolo desse texto, o governo possa nos auxiliar e possa encabeçar junto conosco essa discussão para que a gente conquiste os votos necessários para a aprovação do texto no plenário da Câmara dos Deputados. Se a proposta chega exatamente da maneira como a gente imagina que seria viável, a gente não tem espaço de negociação, não tem aonde trabalhar, não tem como negociar com os partidos ou com as empresas ou com os setores, enfim, né? Então nós colocamos ali, tanto na carga horária quanto nos dias da semana, algo que num primeiro momento, inclusive, até foi criticado, chamado de não saber fazer conta, uma série de mentiras e atrocidades que foram levadas como se nós estivéssemos diante de um delírio, quando na verdade tudo aquilo foi calculado, baseado na possibilidade de conseguir um avanço, né? Nós sabemos que não dá para sair de 0 a 100, é preciso caminhar de maneira gradual. Obviamente que 4x3 seria um mundo dos sonhos e um mundo ideal. Quem sabe um dia no futuro nós consigamos conquistar, tendo em vista inclusive que a maior parte do debate econômico, de trabalho, a própria inflação não está ligada diretamente ao preço da mão de obra do trabalhador brasileiro, né? O que implica nesses valores para o mercado são outros fatores, né? Então por que não avançar? Já que o preço da mão de obra do trabalhador é tão barata e não tem implicação direta numa série de dados econômicos, por que não avançar? Mas a gente sabe que ainda há uma resistência muito grande e que a vida e os direitos dos trabalhadores não é uma prioridade no nosso país. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos ali a 4x3, mas se nós conseguirmos a 5x12, para nós já vai ser um grande avanço. O trabalhador vai ter direito ao final de semana ou algum outro dia na semana, a depender do setor ao qual ele está empregado. Para nós vai ser, sem sombra de dúvida, uma grande vitória e já um avanço diante do que nós temos hoje, que é a 6x1. Somos base do governo Lula, defendemos o governo Lula porque acreditamos que é o governo que foi capaz de retomar a democracia que estava sendo colocada em xeque numa tentativa de golpe no nosso país, mas, sem sombra de dúvida, preciso manter a minha coerência em dizer que acho lamentável a maneira como as ministras mulheres vêm sendo desligadas do ministério, né? E que acho sim que o governo precisa ter essa preocupação com a equidade na esplanada. A equidade de gênero, de raça, ela é um elemento importante, inclusive do ponto de vista da construção da visão de planos de governo, da maneira com a qual o governo vai lidar com determinadas temáticas. Uma esplanada somente de homens brancos não tem a capilaridade e a capacidade de dialogar com os diversos interesses da sociedade. E aqui, para concluir, não quero dizer que os meus colegas ministros não tenham condições de irem para além de suas vivências e de suas subjetividades, pois não se trata disso. Mas nós sabemos que é importante essa interseccionalidade para que haja a visão completa do todo. Então, lamento a maneira com a qual a ministra Anísia saiu do ministério e
tenho que fazer essa minha análise, que acho sim que é importante devolver essa equidade e a representação feminina nos espaços de poder. Tivemos uma mudança significativa no que diz respeito à previsibilidade da ordem do dia na Câmara dos Deputados. Nós temos conseguido analisar de maneira mais qualificada as propostas que entram na ordem do dia, que era um desafio que nós tínhamos, né, na presidência passada, na gestão passada, mas ainda está muito incerto quais serão as prioridades dessa segunda metade, o que será colocado de fato ali, até por conta da temperatura a qual a política está, né? Eu ainda não consigo vislumbrar quais sejam, neste momento, as prioridades da Câmara. Eu estarei focada na aprovação da PEC 6x1, eu estarei focada em levar para dentro da Câmara esse debate de interesse do trabalhador e trabalhadora brasileira, esse que para mim é de fato um projeto da família brasileira, que é um projeto para que a família tenha tempo de ir às suas igrejas, aos seus templos religiosos, de conviver com os seus filhos, de ver os seus filhos crescendo. Essa será a minha prioridade. Eu espero que a gente possa priorizar dentro da Câmara dos Deputados não só os interesses de grandes conglomerados de empresas ou de grandes produtores do agro ou dos debates que são menos importantes para o povo brasileiro, mas que talvez nesse momento o Congresso Nacional vire a sua lente, os seus olhos para aquilo que seja de interesse das pessoas. Nós temos aí, por exemplo, uma COP que vai acontecer e eu espero que a gente consiga fazer um debate qualificado do ponto de vista da preservação ambiental, do aquecimento global, das responsabilidades que o Brasil precisa ter diante de toda essa crise climática, mas eu não posso te dizer se essa será de fato a prioridade, até porque essa é uma prerrogativa do presidente da Câmara, né? E há muitos interesses, há muita disputa de protagonismos de agendas que são colocadas. As minhas prioridades, sem sombra de dúvida, serão essas. Darei batalha, conversarei com o presidente, conversarei com os líderes, conversarei com a bancada. Agora, não posso dizer em nome da Câmara dos Deputados, quem dirá em nome do Congresso Nacional, qual será a sua prioridade. Eu espero que nenhuma agenda desastrosa ou perturbadora tome a ordem do dia nos nossos trabalhos. Seguiremos firmes, seguiremos defendendo aquilo que nós acreditamos ser importantes para a dignidade humana, para os nossos direitos e para a nossa sobrevivência em um mundo tão odioso. Obrigada mesmo, bom dia a todos. Foi ovacionada. Essa é a minha presidente. Ai, 2026 eu voto na Erika Hilton. E você, vai votar em quem? Escreve aqui embaixo no campo de comentário, não esquece de deixar um like no vídeo e beijo, gente, se vê no próximo